Então, gente, hoje, quem está nos convidando para o carro de boi, vocês podem ir chegando para sentar nos melhores lugares. Hoje o nosso anfitrião do carro de boi, ele vem lá de Belo Horizonte. Com vocês, Landercy. Palmas para ele, gente. Manda lá, Landercy. Estamos aí te esperando. Ok, boa noite. Não sei se vocês estão me escutando bem aí. Bom, a minha viagem do carro de boi, ela começou um pouquinho antes em Belo Horizonte, né? Eu trabalhava numa empresa e a Bia, que já está com a gente, convidou para ir numa reunião de alvo, né? E quando eu cheguei lá, achei a coisa muito bagunçada. Eu que estava acostumado a dar umas idas em igreja, até que o Adilson, né? Sempre o Adilson virou e falou assim: o que você tem para dizer seu amigo, né? Como você está com seu amigo Jesus? Pronto, dali eu já descobri que Jesus era amigo. E com pouco eu estava embarcando para um famoso acampamento de crescimento, isso em 79, segundo semestre, e estava indo para Fazenda Sal. Eu que não estava acostumado, na verdade era a primeira viagem que eu estava fazendo, que não era com o pessoal da família ou para casa de família, essa coisa, né? Locais de família. E era na época, né? Vocês mais velhos vão lembrar do Borboleta Azul. Os meus pais piraram, né? Acharam que eu estava indo para a fazenda do Borboleta Azul, né? E aí rachei para Furnas, né? Fazenda Sal. Tem meu cachorrinho fazendo sonoplastia aqui, mas acho que dá para a gente levar. Quando eu cheguei na fazenda, né? Inicialmente a gente já tinha aquele contato com o pessoal aqui de Belo Horizonte e eu tomei um baque, né? Se não me engano, se eu não estiver confundindo com outro lugar, eu acho que tinham 3 carros de bois na fazenda. Eram 3 carros de bois e tinha esse carro que, na verdade, é o que está lá até hoje, principal, perto ali da saída da sala. E, de repente, foi chegando o pessoal de Campinas, o pessoal de Ribeirão, o pessoal de São Paulo. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo aqui, né? O que eu estou fazendo com esse povo aqui? Conheço ninguém, só conheço o pessoal de Belo Horizonte. E é impressionante, né? Que a chegada, as malas ali, a gente no carro de boi, todo mundo junto ali, até começar a programação, café da manhã, essas coisas todas, né? E o fato é que quando a gente começa a conversar ali no carro de boi, eu mal podia imaginar que quando chegasse a noite eu já estava me sentindo parte daquele grupo, que as pessoas como irmãos e família, né? Então já era um momento aí assim de iniciar essa viagem nesse carro de boi, que é um ponto que eu não sei porquê, né? Mas é um ponto que a gente acaba chegando e depois da palestra a gente acaba lá tomando um chazinho com biscoito. Foram muitas experiências no carro de boi, desde estar ali conversando e começando a ter relacionamentos, que não era lá o meu forte, né? Eu tinha pouquíssimos relacionamentos, mas o carro de boi era a possibilidade da gente poder falar, se abrir e se encontrar. Nesse primeiro contato que eu tive em Furnas, né? Depois eu fui ter vários nesse carro de boi, cada situação mais diferente, né? Nesse primeiro contato de Furnas, eu tive uma possibilidade logo, assim, meio assustado com tudo aquilo, né? Eu conheci o Miranda. Aí eu disse exatamente para o Miranda, Miranda, depois de um conversando sobre essa questão do que tinha falado na palestra, eu disse, Miranda, é curioso, mas se eu tivesse parado para ouvir meus pais com medo de eu vir para cá porque achar que era o grupo do Borboleta Azuis, eu não estaria aqui, né? E ali começou um diálogo e o Miranda, né, o famoso Alberto Miranda Turcão,
falou uma coisa que valeu para minha vida toda, que foi o princípio da obediência de autoridade, quando ele falou sobre essa importância de obedecer pais e mãe. E ali eu estava dizendo, olha, cara, o princípio de autoridade que você vai ter em toda a sua vida, ao longo da sua vida, no trabalho. E por aquele dia eu fui bem sucedido em vários lugares que eu trabalhei, e as pessoas tentavam, né? O último meu emprego foi 25 anos no Jornal Estado de Minas, né? E as pessoas, quanto tempo lá e tal, mas todo esse processo. E o mais interessante é que quando eu retornei para Belo Horizonte, né? A primeira coisa que eu fui fazer é sentar com meus pais e pedir perdão a eles, porque até então eu tinha uma obediência vaga, né? E aí eu comecei a entender esse princípio. Essa foi uma das coisas ali que começou no carro de boi. Mas teve uma coisa muito bacana, né? Que antes, como eu falei, não tinha tantas amizades e eu me desabafava muito em escrever. Às vezes eu estava chateado com uma coisa, escrevi, depois jogava fora. E nesses contatos que a gente for fazendo no carro de boi, né? Onde que eu digo que algo assim, ele te traz esse contato com Cristo, esse conhecimento com Cristo, essa possibilidade de você estudar a Bíblia, esse relacionamento, essa descoberta de quem é Cristo, o papel de Cristo, e também te dá a possibilidade, ele amplia toda essa possibilidade da sua vida como um todo. Porque assim era a vida também das pessoas, dos discípulos de Jesus, né? Eles passavam Paulo passou, né? Ter viagens para cada lugar, e não se manteve ali naquele espaçozinho, né? E aquele grupo, Paulo veio depois, né? Mas teve lá, mas o grupo dos 12 também teve ótimas possibilidades de viagens com mar revolto e muito mais, e pôde ir em outras terras que talvez nunca pensaria que ia. E uma coisa muito bacana do carro de boi, nessa questão do relacionamento, é que a gente ficava conhecendo pessoas, e eu não podia imaginar, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha message, não tinha nada disso, e a gente mantinha contato com o pessoal de São Paulo, Campinas, Ribeirão, por meio de cartas. E era uma coisa muito bacana, eu escrevia para várias pessoas, né? Alguns eu até me convidaram, cheguei em Campinas e São Paulo, mas ali eu trocava muita correspondência com as pessoas e escrevi. Muitas vezes relatava até aquilo que tinha sido importante naquele acampamento, aquilo que tinha sido importante na viagem como um todo. E, curiosamente, né, depois de um tempo de pensar em fazer engenharia e psicologia, curiosamente eu vim descobrir e virei jornalista. 33 anos de jornalismo, né, que eu completei esse ano, e eu achei muito engraçado, né, como que o propósito, né, de relatar, de contar histórias, como que isso se tornou foi uma semente que começou de relacionamentos lá no carro de boi, de desse contato que a gente tinha com pessoas. E ali a gente podia, no carro de boi, podia ouvir coisas muito pessoais, podíamos ouvir muitas brincadeiras, muitas músicas, podíamos assistir coisas como a Guerra de Goiaba, ali daquele carro de boi, e é um símbolo forte, né, ali da Fazenda Salto, né? As palestras terminavam muitas vezes no bate-papo, e muitas mudanças de vida começavam exatamente nesses bate-papo no carro de boi. Hoje, né, eu fico pensando assim, eu tive possibilidade de ir em muitos lugares, conhecer muitos lugares, tive possibilidade de conhecer muitas pessoas, e ainda hoje, sabe, um lugar que quis falar onde você gostaria de ir, de voltar, é carro de boi, fazendo. Nunca é possível esquecer. E a gente não esquece também pessoas que conhecemos lá, e como que sentimento, sabe? Sentimento mesmo de irmão, sentimento diferenciado. É algo que só mesmo se explica pelo essa questão de ser um povo, né? Um povo
que Deus chamou, um povo que Deus colocou junto, um povo que hoje não importa, né? Quando a gente escuta falar de alguém, tem tanto tempo que você não viu, mas o sentimento é esse. Por exemplo, eu fui ver o Saulo aqui nas reuniões, assim, que saudade do Saulo, da família dele, e a gente passava a conviver, né? E foi muito bacana isso, de poder ter essa experiência. Eu acho que quem passou pela Fazenda Salto nunca vai esquecer. E quem pôde tomar o chá com bolacha ali naquele carro de boi no fim da noite, muitas vezes essas noites se estendiam madrugada, quando o papo era bom, quando a música era boa. Embora incomodasse o pessoal da equipe, né, que ficava um quarto logo ali. Quem pôde passar por essa experiência, não tem como esquecer, não tem como. Eu tenho certeza que se a gente encontra alguém que você tem anos que não vê, você vai sentar e vai se lembrar de tudo isso. Bom, é isso aí que eu tinha para falar da minha viagem do carro de boi. Se eu tiver errado aí, se não tinham 3 carros de boi, me perdoa, mas para mim, minha cabeça tinha, a barraca ficava lá entre alguns. É isso que eu tenho a dizer, assim, do quanto foi importante, né? Essa coisa do carro de boi para mudar coisas que eu não podia imaginar em toda a minha vida, em todos os aspectos, né? Não só o aspecto da vida cristã, mas no aspecto também de relacionamento, no aspecto de estar com pessoas, de saber lidar, relacionar, de coisas que hoje são tão difíceis, né? De saber entender as divergências de cada um, a diferença de cada um e aceitar isso na boa e rir muito e ter muito bom humor. Carro de boi me ensinou muito isso. Valeu, boa, Andessi! Eram 3 carros, você está certo, viu? Muito bom. Obrigado aí por compartilhar com a gente essas suas histórias, essa sua viagem no passado. E realmente a ideia da gente falar do carro de boi é trazer de volta tudo isso.